Ela aparece em investimento, nos jornais, tem um papel importante na economia brasileira e afeta e muito sua vida financeira. Estamos falando dela, a dita cuja, a Selic. Fevereiro mal começou e já tivemos o aumento da taxa Selic, que foi anunciado pelo Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, de 9,25, valor que fechou lá em 2021, para 10,75. É a primeira vez em mais de 4 anos que a Selic aparece com 2 dígitos. No último ano, a taxa teve muitos aumentos, e se ela continuar subindo, em 2022, isso pode ser uma boa notícia para os investidores. Isso porque alguns ativos, como os de renda fixa pós-fixados, calculam seus rendimentos com base nessa taxa. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, que é de graça. É só clicar neste botão vermelho aqui embaixo do vídeo e deixar o seu like. Ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo no canal, pois temos vídeos novos todas as quartas e aos domingos. Bem, dito isso, roda a vinheta. Vamos entender o que é a taxa Selic. Você certamente já ouviu falar dela, mas sabe realmente o que é? E por que ela tem tanta importância no mercado financeiro? Quando a taxa Selic sobe, os investimentos que usam a taxa como indexador, isso é, tem seus cálculos atrelados a esse índice, ficam mais rentáveis. São os casos dos CDBs e títulos do Tesouro. Mas, em contrapartida, quando o dinheiro começa a ir para investimento, o consumo de produtos tende a diminuir. E se o consumo cai, os preços são obrigados a diminuir também. Isso para atrair mais compradores. E se os preços caem, eles fazem com que a inflação caia também. Mas o que significa Selic? Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um programa virtual que os títulos do Tesouro Nacional são comprados e vendidos diariamente por instituições financeiras. Mas quem decide o valor dessas taxas? Bem, é o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ele se reúne a cada 45 dias para definir se a Selic aumenta, diminui ou se mantém estável. Hoje é calculado em 10,75. E é a 8ª alta consecutiva. Mas, para explicar a taxa Selic, é preciso voltar a uma necessidade básica de qualquer governo: ter dinheiro para fazer investimento e pagar dívidas. Apesar da principal forma de arrecadação ser por meio de impostos, outra forma de arrecadar dinheiro é com empréstimos, como por meio de títulos do Tesouro Nacional. Os títulos do Tesouro Nacional são certificados de dívida emitidos e vendidos pelo próprio governo, através do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, lembra? Quem compra um título ganha o direito de, em determinada data, receber o valor de volta com o acréscimo de juros. Mas é muito importante entender, entretanto, que a maioria dos títulos do Tesouro é comprada por grandes instituições financeiras. As mudanças na taxa de juros acontecem pois a economia não é estável, e por isso é preciso adequá-la ao cenário para que exista um equilíbrio e garantir que o dinheiro continue circulando. Mas por que a taxa Selic é importante? A Selic foi criada lá em 1979, período em que a economia brasileira enfrentava um cenário de hiperinflação. Seu objetivo sempre foi ser uma ferramenta de controle da inflação. Qualquer mudança que o Banco Central do Brasil, ou Bacen, fizer na taxa resultará em uma alta ou queda da inflação, consequentemente, uma alta ou baixa do IPCA. Mas primeiro vamos entender o que é inflação e IPCA. IPCA é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele existe desde 1979 e é calculado todos os meses pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você deve conhecer como IBGE. O objetivo dele é facilitar a identificação das oscilações dos preços no mercado de acordo com uma avaliação mensal de categorias como alimentação e bebida, transporte, despesas pessoais, comunicação, habitação, educação e vestuário. Bem, vale destacar que o Banco Central, o Bacen, considera como índice oficial para a inflação. Isto é, quando estamos falando de IPCA, estamos falando da inflação,
ou vice-versa. É por meio dele que se avalia se as metas da inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a CMN, foram alcançadas pelo governo federal. Quando notamos que alguns produtos são mais caros hoje do que eram antes, significa que o seu preço inflacionou. Normalmente, esse processo não costuma ser prejudicial para o consumidor, pois os ajustes nos salários mínimos visam, sobretudo, o acompanhamento dessa taxa de inflação. Mas, vem cá, todo mundo sabe que não é bem assim, né? A inflação torna-se prejudicial para a sociedade somente quando seu nível aumenta em níveis muito altos e em uma velocidade muito rápida, pois os reajustes salariais levam mais tempo para serem implementados, o que diminui o poder de compra do consumidor durante a maior parte do ano. O aumento da Selic tem como objetivo desacelerar a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta. E, ao baixar a Selic, tem como objetivo estimular o consumo e aquecer a economia, aumentando a inflação quando ela está abaixo da meta. A Selic serve como uma referência para a economia brasileira, uma ferramenta para controlar a inflação do país que pode ser entendida como um indicador da nossa situação econômica. Mas aí vocês vão me perguntar, Renato, como a taxa Selic afeta a economia? Bem, os efeitos da mudança da Selic são sentidos por todos os brasileiros, bancos e até investidores estrangeiros. Basicamente, seria algo assim. Se a taxa Selic diminuir, o crédito fica mais acessível, já que os bancos tendem a baixar as taxas de juros. E, se a taxa Selic aumentar, os preços tendem a baixar ou ficar estáveis como uma consequência do controle da inflação. Os juros de crédito, parcelamento e cheque especial ficam mais altos. Resumindo, se a taxa subir, para os investidores é bom, pois seus ativos, aqueles atrelados à taxa, tendem a valorizar muito mais. Ei, Renato, eu já entendi o que é Selic. Agora, como isso afeta meus investimentos? Considerando que a Selic tem forte influência na taxa de remuneração de diversos investimentos, qualquer mudança na Selic impacta a rentabilidade desses produtos financeiros. Entre esses investimentos temos títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que são títulos atrelados à taxa Selic, a caderneta de poupança e investimentos em renda fixa. Como eu comentei, no campo títulos do Tesouro, temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público cuja rentabilidade está indexada à taxa Selic. Quando a taxa Selic é reduzida, também fica menor a rentabilidade do título. E o mesmo vale para a situação contrária. Um aumento da taxa Selic torna os títulos públicos mais vantajosos. E a caderneta de poupança? Bem, a poupança também sofre os efeitos da mudança da Selic. Isso porque o seu rendimento, por definição, está atrelado à taxa. Se a taxa Selic estiver acima dos 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% sobre o valor depositado, mais taxas referencial. E, se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic, mais as taxas referenciais. Ou seja, com a Selic acima dos 8,5%, como agora, a rentabilidade da poupança fica fixa em 6,17% e menor, e muito menor em relação a outros investimentos de renda fixa, como eu disse anteriormente, títulos do Tesouro, CDBs. Isso é, deixar seu dinheiro agora na poupança é você estar perdendo dinheiro, pois tem muitas outras formas de fazer ele render mais do que a poupança. Em investimentos de renda fixa, mudanças na taxa Selic impactam o CDI, um dos índices de rentabilidade mais usados por um investimento de renda fixa. Explicaremos abaixo sobre a relação entre as duas taxas, mas basicamente, quando a taxa Selic diminui, o CDI também tende a ficar mais baixo. CDBs, LCIs, LCAs, LCs são os investimentos mais comuns que usam o CDI como indicador de rentabilidade. Esses investimentos terão sua remuneração afetada no caso de mudanças na taxa Selic, mas iremos falar melhor sobre esses investimentos em outro vídeo. Agora vamos entender Selic e CDI e qual a relação entre eles. CDI e taxa Selic andam de mãos dadas, mas por quê? Primeiro, é importante dizer rapidamente o que é CDI. CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, o nome dos empréstimos que os bancos fazem entre si para fechar o caixa do dia no positivo. Por determinação do Banco Central, todo banco deve fechar o dia com mais dinheiro entrando do que saindo. Em outras palavras, fechar o dia com o saldo positivo. Entretanto,
Dependendo das operações realizadas pelos clientes dos bancos, nem sempre isso acontece. Neste caso, os bancos precisam fazer um empréstimo para cobrir a diferença e deixar o caixa do dia positivo. Esse empréstimo é feito, por sua vez, de outra instituição financeira. Como todo empréstimo, os bancos também pagam juros, que neste caso são definidos pela taxa CDI. Bem, espero que agora vocês tenham entendido o que é taxa Selic e como você pode aproveitar e tirar proveito dela tanto em alta como em baixa. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, pois temos vídeos novos todas as quartas e aos domingos. E segue nosso Instagram, é deca.money, pois temos dicas de investimento todos os dias. Bem, eu fico por aqui e te espero até o próximo vídeo. Fui!